Quando O Resgate do Soldado Ryan chegou aos cinemas em 1998, o cinema de guerra mudou para sempre, né? O filme de guerra. Steven Spielberg, então já consagrado por obras como A Lista de Schindler e Jurassic Park, né? E ET, entregou um retrato da Segunda Guerra Mundial com uma crueza sem precedentes. Com uma câmera quase documental, ele reconstruiu o desembarque na praia de Omaha com um nível de realismo que deixou plateias em choque. Soldados de guerra aposentados relataram ter reações traumáticas à sequência inicial de 27 minutos. Tamanha a veracidade da encenação. Não é? Então o filme não se contenta em apenas narrar uma história heróica. Ele nos arrasta sem piedade para dentro dela. O impacto visual e sonoro da obra é brutal. Janusz Kaminski, que é o diretor de fotografia, ele utilizou câmeras com obturadores modificados para gerar um efeito mais trêmulo e agressivo, além de uma paleta de cores desaturada, quase lavada, que remetia a imagens reais daquela época, da Segunda Guerra. E a montagem de Michael Kahn mantém o ritmo tenso mesmo nos momentos de silêncio. E a trilha sonora de John Williams, mais contida do que de costume, surge nos momentos certos para lembrar que, apesar da carnificina, ainda há humanidade em jogo, né? E Spielberg, ele, longe de romantizar a guerra, a revela em seu aspecto mais visceral. Lama, sangue, amputações, desespero. Não há glória, há sobrevivência. E a narrativa escrita por Robert Rodat parte de um dilema que à primeira vista parece absurdo: enviar um pelotão inteiro para resgatar um único soldado perdido no meio do território inimigo. James Francis Ryan, interpretado por Matt Damon, é o último sobrevivente entre 4 irmãos na guerra, enviado ao fronte. E o alto comando decide que ele deve voltar para casa como forma de consolo à sua mãe, que tinha 4 filhos, os 4 foram para a guerra e 3 já tinham morrido. Então eles achavam que ninguém devia pagar um preço tão alto, não é? Então eles queriam mandar esse soldado que ainda estava vivo para casa, mas só que ele estava no meio da França ocupada. Ele foi um dos paraquedistas que saltaram naquele dia. E então o capitão John Miller, que é o Tom Hanks, é um professor de história que, por causa da guerra, foi transformado em um líder militar e um oficial. Recebe a missão com certa relutância. É uma ordem que não faz sentido militar, mas carrega um peso moral e simbólico que atravessa todo o filme. O elenco de apoio é igualmente notável, né? Tom Sizemore como o sargento Horvath, Barry Pepper como o atirador de elite Jackson, Edward Burns como o cético Haben, Giovanni Ribisi, entre outros. Cada personagem é apresentado com nuances, dúvidas e conflitos internos. São homens comuns, jogados em uma situação extraordinária que ninguém planeja na vida, tentando manter a sanidade em meio ao absoluto caos. Então suas conversas, piadas e medos se tornam tão importantes quanto os tiroteios no filme. O filme não trata apenas da guerra, mas da condição humana dentro dela, dentro da guerra. Na época do seu lançamento, o filme foi amplamente aclamado, recebendo 11 indicações ao Oscar e vencendo 5, incluindo o melhor diretor. Mais importante do que os prêmios foi o seu legado, né? Ele redefiniu o gênero de guerra, influenciando profundamente produções futuras, como a série excelente Band of Brothers, também produzida por Spielberg e Tom Hanks. Historiadores militares elogiaram a fidelidade ao contexto, enquanto cineastas reconheceram a coragem estética e narrativa da obra. Porém, eu diria que o que torna o Resgate do Soldado Ryan tão duradouro não é apenas sua excelência técnica, mas os dilemas morais que propõe. Qual o valor de uma vida? Quem merece ser salvo?
E o que acontece com aqueles que morrem para que outros vivam? Essas são perguntas que ecoam não apenas nos corredores do cinema, mas nos púlpitos das igrejas, nos salmos do Antigo Testamento e nas cartas de Paulo. É aí que começa a transição para uma análise mais profunda, né? Não apenas sobre o filme, mas sobre o que ele, talvez sem querer, revela sobre a natureza do amor, do sacrifício e da graça. O filme começa com o que muitos consideram uma das sequências mais brutais e realistas e incríveis da história do cinema, que é o desembarque na praia de Omaha no dia 6 de julho, dia D, de 1944. São pouco mais de 20 minutos de terror, 27 minutos, né? Ininterrupto, incrível. Né? Você é jogado no meio do que está acontecendo. Filmados com uma precisão quase, eu diria, clínica, sem trilha sonora que alivie a tensão, sem cortes heróicos que glorifiquem os soldados. Spielberg nos coloca literalmente dentro do barco de desembarque com o Capitão Miller e seus homens, e ali com o ranger do ferro contra as ondas e o som seco das respirações ansiosas, nós sentimos que a morte está à espreita por todo lado. A rampa do barco desce, não é? E num instante uma rajada de metralhadora ceifa a vida dos que estavam na frente. E os corpos caem como marionetes sem cordas, o sangue pinta toda a água de vermelho e os sobreviventes mergulham na tentativa desesperada de escapar. Alguns são atingidos dentro da água e a câmera acompanha a agonia do afogamento e dos ferimentos de forma quase insuportável. Não há música, como eu disse, né? Não há cortes dramáticos, apenas caos, grito, fumaça, membros despedaçados. Spielberg não poupa o espectador. E essa escolha não é estética, né? É ética. Ao recusar a estilização, ele denuncia: a guerra não é gloriosa, a guerra é queda. Essa sequência não é apenas visualmente impactante, ela nos oferece um retrato da condição humana em sua forma mais crua. A ordem civilizacional colapsa diante do instinto de sobrevivência. O soldado que tenta recolher seus próprios intestinos, o médico que morre tentando salvar alguém, o capelão que ajoelhado dá a extrema-unção a um cadáver enquanto uma bomba explode ao fundo. Tudo isso compõe uma liturgia profana, uma paródia macabra do culto, onde a liturgia é o fogo, o incenso, é a fumaça e o altar é a areia manchada de sangue. É impossível assistir a essa cena e não lembrar do impacto da queda descrita em Gênesis 3. Assim como Adão e Eva são expulsos do Éden para uma terra de espinhos, dor e morte, os soldados aliados desembarcam num território hostil, amaldiçoado, onde cada passo pode significar o fim. A natureza, que no Éden era aliada, aqui é campo da morte. As ondas não são mais sinal de vida, mas de agonia, e a terra não acolhe o homem, devora o homem. A brutalidade de Omaha Beach, né, é simbolicamente a representação do mundo pós-queda. Um mundo onde o pecado se manifesta não apenas na moralidade individual, mas na estrutura da história, na repetição dos horrores, na normalização do mal. Essa analogia não é forçada, né? Spielberg, judeu, sempre carregou em suas obras uma tensão entre o sagrado e o profano, entre a ordem moral e o absurdo do mal. E em O Resgate do Soldado Ryan, ele não nos oferece respostas fáceis. Ele nos coloca diante do horror e nos força a perguntar onde está a esperança. A resposta ainda não virá, né, nesse momento. Assim como o Antigo Testamento é construído sobre o peso do pecado antes de anunciar a redenção, o filme inicia com a completa ausência de sentido. A esperança, se vier, virá ao custo de muito sangue. Há ainda um detalhe técnico que reforça essa leitura. O som do filme, vencedor do Oscar, né, inclusive, é construído com uma densidade impressionante. Tiros de diferentes calibres, gritos abafados pela água, explosões surdas e estalos agudos formam uma sinfonia infernal, né?
Em determinado momento, após uma explosão próxima, o som entra num estado de abafamento. A câmera foca em Miller, atordoado, olhando ao redor em câmera lenta. Ele vê a destruição como se estivesse momentaneamente desligado da realidade. Como se eu tivesse ficado surdo pelo som. Então esse pequeno momento, e a gente está ouvindo a mesma coisa que ele, esse pequeno momento é crucial. É o olhar da alma diante do abismo. O coração do homem moderno, quando confrontado com a realidade do mal, fica surdo. Então a pergunta, por quê? Ecoa sem resposta. Aquele som abafado é o silêncio de Deus? Ou é o efeito do pecado que torna o homem incapaz de ouvir? Há uma leitura bíblica possível aqui, né? A depravação total não é apenas a inclinação para o pecado, mas a cegueira espiritual para o bem. Os soldados não estão apenas morrendo, estão imersos num mundo que perdeu completamente a referência da criação original. Romanos 8, 22 nos lembra: sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, a terra de Omaha geme, sangra, chora com os homens. A guerra não é apenas entre nações, mas entre o Criador e a criação deformada. Diante disso, a missão que será dada a Miller adquire um peso ainda mais profundo. Não se trata apenas de resgatar um homem em meio à guerra. Trata-se de caminhar pela sombra da morte com um chamado que parece absurdo, mas que no fim revelará algo sobre o caráter do que é justo, sacrificial e gracioso. Não é? Então, entre o estrondo das bombas e os gritos dos feridos, emerge uma figura que não se impõe pela força bruta ou autoridade caricata, mas pela sobriedade silenciosa de quem compreende o peso da responsabilidade. O capitão John Miller, interpretado com maestria por Tom Hanks. No meio do caos de Omaha, Miller não grita ordens irracionais, nem se entrega ao pânico. Em vez disso, ele observa, age e, acima de tudo, lidera. Sua presença não acalma pela ausência do medo, mas pelo domínio sobre ele. Essa liderança serena, quase pastoral, é uma das escolhas mais marcantes do roteiro. Tom Hanks, um ator conhecido por sua empatia natural, encarna um oficial que não precisa ser temido para ser seguido. Sua autoridade é moral antes de ser militar. Quando ele arrasta um soldado para fora da linha de fogo, ou organiza o avanço do pilotão em meio à carnificina, nós percebemos que sua liderança não é fruto de um poder imposto, mas de um respeito conquistado. Isso é fundamental para o restante da narrativa. O Capitão Miller é um homem de poucas palavras, mas sua presença guia todo o arco narrativo. E é por isso que quando ele recebe a missão de encontrar o soldado James Francis Ryan, seu silêncio não é de surpresa, mas de resignação. A ordem é estranha e lógica do ponto de vista militar, não é? Como eu disse. Perder homens, vários homens para salvar um, mas ele não questiona o comando abertamente. Ele apenas pergunta: quantos homens valem um só? Uma pergunta que ecoará durante todo o filme e que carrega em si a tensão do Evangelho. A trajetória de Miller ao longo da missão é uma metáfora silenciosa do servo sofredor. Ele é o tipo de liderança que carrega o fardo dos outros sem ostentação. Seus homens o seguem porque sabem que ele não exige o que não está disposto ele mesmo a fazer. Ele não se isenta do perigo, nem transfere culpas. Quando um erro tático resulta na morte de Wade, o médico da equipe, ele assume o peso da consequência. Sua liderança está, eu diria, impregnada de humanidade. E isso o aproxima do modelo bíblico de um líder, não é? Que guia suas ovelhas e, se necessário, morre por elas, como João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, a tensão entre o dever militar e o senso moral se intensifica à medida que a missão avança. Miller é constantemente desafiado por soldados como Raben, que questiona a lógica daquela missão. E, no entanto, Miller mantém a disciplina da companhia com firmeza, mas sem autoritarismo, a gente poderia dizer. Sua resposta mais poderosa vem quando, ao ser pressionado, ele revela seu passado. Era um professor de inglês no ensino médio.
Essa revelação não é um detalhe biográfico qualquer, ela desarma a tensão entre os homens, humaniza o capitão e mostra que todos ali, inclusive ele, são homens comuns, forçados a desempenhar papéis extraordinários. Essa fala, aparentemente simples, traz à tona um princípio profundamente bíblico. Deus usa instrumentos frágeis, ordinários, para cumprir propósitos extraordinários. Moisés, com dificuldade de fala, Davi, o menor entre os irmãos, Pedro, impulsivo e inconstante. Todos esses líderes bíblicos foram escolhidos não por sua força, mas apesar de suas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9 ecoa aqui com clareza, né? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Capitão Miller não é um herói clássico, ele é um vaso de barro quebrado pela guerra, mas carregando dentro de si um senso de dever que transcende a lógica humana. E é exatamente essa fragilidade que o torna tão eficaz. Ele não é o comandante que manipula o destino de seus homens de uma torre lá distante pelo rádio. Ele sangra com eles, chora por eles e, ao final, morre por eles. Sua liderança aponta para um tipo de sacrifício que ressoa com a figura de Cristo. Não em poder, mas em obediência. Cristo também não veio em glória visível, mas como servo, né? Filipenses 2,7 nos lembra que esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa conexão não é alegórica nem forçada. O roteiro constrói Miller como alguém que lidera para servir e serve até a morte. Em um mundo onde a liderança é muitas vezes entendida como domínio, o Resgate do Soldado Ryan nos apresenta um líder moldado pela humildade. Ele não quer estar ali, mas está. Ele não se considera melhor, mas carrega a responsabilidade porque alguém precisa fazer. Essa é a essência da liderança bíblica, particularmente à luz da palavra, né? O chamado não é fundamentado no mérito, mas na soberania de Deus. Não só de líderes, mas de todos os filhos de Deus, né? Então, assim como Miller não escolheu estar ali, mas obedece, o crente é chamado por um propósito que muitas vezes transcende sua compreensão, como Miller não conseguia compreender aquela missão. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, a missão que parecia absurda pode no fim revelar um propósito maior, e Miller, com todos os seus dilemas, está no centro dessa tensão. Após a brutalidade do desembarque na Normandia, o filme muda de ritmo, sem perder a tensão. A missão de resgatar o soldado Ryan é apresentada como uma ordem do alto comando baseado na política do filho único, inspirada em fatos reais. Então, a senhora Ryan, mãe de 4 filhos enviados à guerra, perdeu 3 deles na guerra em questão de dias. O exército, ao descobrir que o 4º filho, James, ainda pode estar vivo, decide poupá-la de uma tragédia total, perder todos os filhos. Então um grupo é destacado com uma única missão no meio da guerra lá, né, toda: encontrar Ryan em território inimigo e trazê-lo de volta com vida para sua mãe. Essa ordem é recebida com surpresa e, na verdade, incredulidade, né? Capitão Miller, já traumatizado e abalado pelos horrores do dia D, ouve a missão e responde com um pragmatismo silencioso. Mas entre os soldados a revolta se instala. Estamos arriscando nossas vidas por quê? Por um só homem? Uma pergunta recorrente com múltiplas variações ecoa ao longo de toda a jornada do filme. Essa dúvida, ela se tornará o dilema moral daquela missão, e não apenas uma questão estratégica. Ela não é apenas sobre Ryan, é sobre o valor de uma vida em meio a um mar de morte. Então, o roteiro do Robert Haddad habilmente não oferece respostas rápidas. Em vez disso, coloca seus personagens em movimento em meio à incerteza, para que cada um deles, e nós, que somos os espectadores, descubra lentamente a profundidade da questão que está sendo proposta. Então a missão é de fato impossível em termos racionais. Ryan pode estar morto, pode estar em outro lugar, pode se recusar a voltar.
E mesmo que tudo dê certo, a jornada vai custar vidas preciosas. Ainda assim, eles vão. Por quê? Aqui o filme introduz uma tensão narrativa que é estranhamente familiar à lógica bíblica. A lógica do chamado divino que não depende da razão humana. Em várias ocasiões, as escrituras mostram missões que, aos olhos do mundo, são absurdas. Abraão é chamado a deixar tudo e seguir sem saber o destino. Hebreus 11:8. Moisés é enviado para libertar um povo escravizado do império mais poderoso da terra, apenas com um cajado e uma promessa. Gideão enfrenta um exército com apenas 300 homens. E no ápice, o próprio Cristo vem ao mundo para morrer por pecadores que merecem o inferno. Então, uma missão que, à luz da justiça humana, é completamente irracional. A missão de resgatar Ryan, nesse sentido, funciona quase como uma parábola encarnada. Não é apenas sobre salvar um homem, é sobre revelar algo do caráter de quem envia e de quem obedece. O alto comando envia Miller e seus homens para resgatar Ryan porque entende que há algo mais importante do que a matemática da guerra, a dignidade da vida. E Miller, ele aceita a missão porque, mesmo sem compreendê-la totalmente, ele confia no comando. Há eco aqui de Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Não é? Mas essa fé na missão será testada a cada passo da jornada. Ao longo da busca, o grupo enfrenta armadilhas, emboscadas, decisões morais difíceis e perdas dolorosas. Cada nova etapa da jornada reforça o custo da obediência. E com isso cresce o ressentimento entre alguns soldados. Reiben, em especial, personifica a voz da lógica humana, do mérito, da justiça aritmética. Esse Ryan deve ser alguém muito importante para valer tudo isso. Mas é justamente aí que o ponto central se estabelece. Ryan não é importante. Ele não fez nada que o tornasse digno de ser resgatado. E essa é a beleza incômoda daquela missão. O soldado Carpazzo, né, que é o Van Diesel, novo ainda, né, acho que é a primeira vez que eu vi o Van Diesel, morre cedo na missão, tentando salvar uma criança em meus escombros. É uma morte aparentemente inútil, mas que revela o senso de compaixão mesmo diante do absurdo. Né? Em seguida, o grupo perde Wade, o médico, uma das mortes mais emocionantes do filme. Wade sangra lentamente, cercado por seus companheiros que tentam salvá-lo sem sucesso. Enquanto morre, ele chama pela mãe. Então a dor dessa perda traz à tona o debate: por que continuamos? Quem vai pagar o preço por esse homem que nem conhecemos, o Ryan? Então a tensão entre o custo da missão e o valor do alvo nos leva inevitavelmente à doutrina da graça. Romanos 5:6 nos confronta com a verdade. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. A missão de Cristo é, por excelência, o resgate do indigno. Ele não morreu por aqueles que mereciam, morreu por aqueles que, como Ryan, não sabiam o preço que estava sendo pago por sua vida. E assim como os soldados não entendem totalmente o propósito da missão, o mundo não compreende o escândalo da cruz. Há também um elemento de obediência implícita nessa narrativa. O Capitão Miller poderia ter recusado, seus homens poderiam ter desertado, porque eles estão andando lá no meio da França. Mas mesmo com dúvidas, continuam. Essa postura ecoa o espírito de Hebreus 11:13. Todos estes ainda viveram pela fé quando morreram. Não receberam as coisas prometidas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não têm todas as respostas, mas continuam, com olhos fixos num propósito maior. Essa fé operante que avança mesmo em meio à dúvida é central para a vida cristã. A obediência à vontade de Deus não exige compreensão total, mas confiança no caráter daquele que comanda. O resgate de Ryan, ainda que pareça ilógico, revela um princípio superior.
A vida humana, por mais comum que seja, pode ser objeto de um amor imensurável. E isso aponta diretamente para o coração do Evangelho. A graça que escolhe, que chama, que resgata. Não porque há valor no resgatado, mas porque há amor no resgatador. Não é? Então a missão de resgatar o soldado James Francis Ryan nos força a encarar uma das perguntas mais perturbadoras, tanto no campo de batalha quanto na teologia. Por que alguns são escolhidos para viver enquanto outros morrem? No contexto da guerra, essa pergunta é inevitável. O grupo de Miller sofre perdas terríveis enquanto busca um homem que nunca conheceu. Cada vida perdida, Caparzo, Wade e mais adiante outros, pesa como uma acusação contra a lógica daquela missão. E ainda assim, a missão continua. Ryan precisa ser salvo. O que torna essa questão ainda mais desconfortável é o fato de que Ryan não fez nada de extraordinário para ser considerado digno de resgate. Ele não é um herói condecorado, não é um soldado de elite, nem mesmo um personagem presente na maior parte do filme até os momentos finais. Sua importância, entre aspas, está ancorada inteiramente em sua posição como o último filho vivo de uma mulher já devastada pela guerra. Ele é, portanto, escolhido não por mérito, mas por misericórdia. Desculpa. É aqui que a doutrina da eleição começa a emergir de maneira quase inevitável. Na Bíblia, a eleição é um ensino de que Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que serão salvos, não com base em qualquer mérito ou obra futura, mas puramente segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4 afirma isso com clareza, né? 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. A escolha de Ryan, na lógica do filme, reflete esse mesmo escândalo. Ele é salvo não porque merece, mas porque foi escolhido. E isso naturalmente incomoda. A própria equipe de resgate representa vozes distintas que, ao longo do caminho, questionam essa escolha. Raven é o mais vocal. E se fosse a mãe de Caparzo? Por que ela não merece ter o filho de volta? E se fosse a minha mãe? Essas perguntas são legítimas, não apenas dentro da lógica narrativa, mas dentro das questões teológicas humanas mais profundas. Por que Deus salva alguns e não outros? Por que ele ama Jacó e odeia Esaú? Romanos 9,13. Por que alguns são encontrados pela graça enquanto outros perecem em suas próprias escolhas? A resposta bíblica nunca apela à justiça humana. Pelo contrário, ela exalta a misericórdia divina como algo que transcende nosso entendimento. Romanos 9, 15 e 16 diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A missão de resgate no filme ilustra esse princípio de forma quase dolorosa. Os soldados não escolhem Ryan, eles são enviados a ele. Ryan não se oferece para ser salvo, ele é encontrado. Essa representação da eleição, ainda que não intencionalmente teológica, provoca desconforto. Assim como muitos rejeitam a doutrina da predestinação por parecer injusta para a mente natural, os personagens do filme rejeitam a lógica da missão por parecer desproporcional. Por que gastar tanto por tão pouco? Por que tantos morrerem para que um saia vivo? Mas é justamente nesse ponto que o Evangelho inverte nossas expectativas. O valor não está no merecimento do salvo, mas no caráter do Salvador. A missão é um reflexo do amor daquele que comanda. Não é sobre Ryan, é sobre o que o comando superior considera digno de fazer. Há uma cena em que o grupo encontra o local onde Ryan deveria estar, mas descobre que é outro Ryan. Era um Ryan, mas não era o Ryan certo. Um momento breve, mas carregado de ironia amarga. A frustração é palpável. Eles estavam dando graças a Deus porque acharam o Ryan, mas não era o Ryan. Então, no lugar errado, com o homem errado, eles estão com a pessoa errada. A busca parece inútil, mas essa falsa eleição, a gente diria, também serve como lembrete. Não é qualquer Ryan, é um Ryan específico, escolhido pelo nome
por um propósito. Aqui ressoa João 10:3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ryan não é símbolo de todos, ele é o símbolo de um. A Bíblia não nega a universalidade da oferta do Evangelho, mas sustenta que a eficácia da salvação, do chamado, pertence aos eleitos, aos chamados eficazmente. Isso pode parecer ofensivo, mas é, ao mesmo tempo, libertador. O amor de Deus não está condicionado à nossa performance, mas repousa na fidelidade de seu decreto. E como no filme, a pergunta não é por que ele, mas por que eu não? A resposta, invariavelmente, é graça. O desconforto dos soldados é compreensível. Eles sofrem, perdem amigos, arriscam a vida por alguém que nem conhece seu sacrifício. Isso também ressoa com a vida cristã. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Ele tomou sobre si a missão absurda, abandonar o céu, esvaziar-se, sofrer, morrer, para resgatar aqueles que nada fizeram por merecer. A graça é violenta nesse sentido. Ela confronta a nossa lógica meritocrática, nossa sede por justiça retributiva, e nos coloca de joelhos diante de um amor que escolhe, salva e sustenta, sem precisar se explicar. Por fim, o filme nos força a refletir sobre o peso da escolha. Não o peso sobre Ryan ainda, mas sobre aqueles que o buscaram. Eles obedeceram a um chamado que não entendiam, confiaram numa missão que parecia sem sentido e pagaram um preço que só o tempo revelaria. Esse é o drama da eleição vista de fora, nem sempre compreendida no momento, mas plenamente revelada quando o resgate se cumpre. A missão de resgatar o soldado Ryan não é apenas uma jornada física pelo território da França ocupada. Ela é, em essência, uma peregrinação pela alma humana, eu diria. À medida que o grupo, liderado pelo Capitão Miller, avança, o que vemos não são apenas soldados marchando entre ruínas e florestas. Vemos homens comuns sendo despidos de todas as camadas de civilização, moralidade superficial e honra idealizada. Cada etapa da jornada revela não apenas os horrores da guerra, mas os pecados profundos do coração humano. O filme é honesto sobre isso. Ao contrário de muitas produções que romantizam o soldado como herói puro, o resgate do soldado Ryan opta pela crueza. Esses homens não são santos, nem demônios. São seres humanos quebrados, uns mais duros, outros mais sensíveis, uns mais leais, outros mais covardes, uns céticos, outros religiosos, mas todos, sem exceção, carregam em si a marca da queda. O pecado aqui não é um ato isolado, é uma condição. A doutrina bíblica da depravação total não afirma que o homem é tão ruim quanto poderia ser em todas as suas ações, mas que todas as áreas de sua vida estão corrompidas pelo pecado. Por isso é total. A razão, a vontade, os sentimentos, o corpo, nada escapa à queda. Romanos 3:10 em diante declara: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa descrição bíblica encontra eco visceral na composição do grupo de resgate no filme. Raben, por exemplo, é corajoso, mas impulsivo, egoísta, incapaz de ver além do seu próprio senso de justiça. Caparzo, ele é emotivo, mas imprudente. Sua tentativa de salvar uma criança, embora nobre, é motivada mais por emoção do que por prudência, e o resultado é fatal, é a sua morte. Ufam, o datilógrafo, representa, eu diria, a fragilidade e a paralisia moral de quem nunca foi testado. Ele hesita quando a ação é necessária, e essa hesitação custará vidas. Até mesmo o sargento Horvath, fiel e leal, mostra-se áspero e por vezes insensível. Esses homens não são apresentados como vilões, mas como reflexos reais da humanidade em fratura ou fraturada. Um dos momentos mais perturbadores ocorre quando o grupo decide libertar um prisioneiro alemão.
apelidado de Steamboat Willie. Eles discutem sobre matá-lo ou não e decidem libertá-lo. A decisão, porque eles não podem levar um prisioneiro, né? Eles teriam que matá-lo ou deixá-lo ir, porque eles estão buscando o soldado Ryan. E a decisão é moralmente complexa, mas terá consequências trágicas mais na frente. A discussão que precede essa decisão é um microcosmo de nossas próprias lutas internas com justiça, misericórdia e sobrevivência. Nenhuma resposta é perfeita, nenhum personagem é irrepreensível. Todos ali estão contaminados e todos reagem de maneira diferente ao fardo da culpa. O Wade, o médico, oferece um contraponto breve, mas significativo. Em uma conversa íntima com os colegas, ele revela a dor por não ter dito "eu te amo" à mãe com mais frequência. Sua morte posterior é um dos momentos mais comoventes do filme. É uma morte silenciosa, trágica, envolta em desespero. O Wade não morre com honra épica, ele morre sangrando, gritando, com homens pressionando suas mãos contra o abdômen, tentando estancar o sangue. E em seus últimos momentos ele chama pela mãe. A morte não romantiza, ela revela, né? E nesse caso revela a fragilidade da alma humana diante do sofrimento. Outro momento de tensão moral acontece quando o grupo encontra os escombros de uma cidade destruída e se depara com os corpos carbonizados de soldados e civis. A cena não precisa de muitos diálogos. O silêncio dos personagens, seus olhares vazios, dizem tudo. Estão todos se perguntando até onde isso vai. Quem está ganhando aqui? Em que ponto tudo isso se tornou uma matança sem sentido? E essa é a pergunta que o pecado inevitavelmente levanta. Até onde vai o estrago? Na guerra, o pecado se manifesta de forma institucionalizada. É autorizado, sistematizado, legitimado. Mas o filme não nos permite colocar toda a culpa no sistema. Ele insiste. Cada um é responsável. Cada decisão é um espelho. E nesse espelho vemos o reflexo de uma humanidade quebrada, até mesmo entre os mocinhos. Não é? O filme não divide seus personagens entre justos e ímpios, mas entre culpados e mais culpados. O que na perspectiva bíblica, né, é uma representação mais fiel da realidade espiritual do mundo. Essa abordagem ela se alinha, por exemplo, com o que João Calvino afirmou nas Institutas, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Mesmo em campo de batalha, mesmo sob ordens superiores, cada soldado leva consigo suas idolatrias. O medo da morte, o desejo de glória, a autopreservação, a vaidade moral, o ressentimento. E esses ídolos moldam as ações silenciosamente, dia após dia, tiro após tiro. Mas há também vislumbres de graça comum, pequenas centelhas de bondade, coragem, compaixão, que não salvam, mas impedem o colapso completo da dignidade humana. Quando Jackson, o atirador, ora com os salmos antes de atirar, quando Miller dá descanso aos homens exaustos, quando um soldado compartilha água com um civil, são gestos que apontam para a imagem de Deus ainda presente, ainda que obscurecida. Gênesis 1:27 nos lembra que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E mesmo na guerra esse traço permanece, ainda que coberto de lama e sangue. Então essa tensão entre a depravação total e a dignidade residual da imagem de Deus é uma das chaves para compreender o drama da salvação. Porque se tudo estivesse perdido, a graça não seria necessária. E se algo fosse resgatável por mérito, a graça não seria necessária. Não é? Então a guerra escancara a necessidade da cruz. E o grupo do Capitão Miller, com todos os seus pecados e falhas, prepara o terreno para compreendermos o que realmente significa alguém morrer pelos outros. Não porque eles merecem, mas porque foi decidido que assim seria. Não é? Então, o Jackson, que é o atirador de elite, né? E a fé no meio da guerra mostra algo a nós. Nós entramos num momento do filme
que nos permite examinar de maneira mais explícita a presença de elementos espirituais dentro de um cenário de destruição total. E com isso, mergulhar na tensão entre a fé pessoal e a realidade do sofrimento, sem jamais perder de vista o quadro maior da graça soberana de Deus. E entre os membros dessa companhia liderada pelo Capitão Miller, poucos personagens causam tanto impacto com tão poucas falas quanto o atirador de elite Daniel Jackson, interpretado pelo Barry Pepper. Reservado, focado e um sniper, né? E implacavelmente preciso, Jackson é um sniper cuja habilidade com o rifle transforma o campo de batalha em um tabuleiro silencioso de vida e morte. Mas o que realmente o diferencia não é apenas sua pontaria incrível, é sua fé. A cada novo disparo, antes de puxar o gatilho, Jackson recita trechos dos Salmos. Com os olhos colados na mira telescópica e os dedos firmes no gatilho, seus lábios murmuram orações como: bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha, né? Que é o Salmo 144. Então não se trata de uma encenação vazia, mas de um gesto profundamente enraizado em sua visão de mundo. Jackson é, dentro da companhia, um dos únicos personagens que vocaliza sua fé e o faz no meio do inferno. Sua figura evoca o antigo guerreiro hebreu moldado pela disciplina e pelo temor do Senhor. No entanto, o filme não o apresenta como um fanático. Ele não tenta converter seus colegas ali no meio da confusão, nem faz longos discursos. Sua fé é particular, silenciosa, íntima, se mostra aos outros. Ela está na ponta dos dedos, no ritmo da respiração, na mira do rifle. E nesse sentido, Jackson representa um tipo raro de personagem de guerra. O crente que permanece crente mesmo com os olhos cheios de morte. Mas o que significa ser um homem de fé em meio à carnificina? Como sustentar a convicção de que Deus é soberano, justo e bom quando os gritos de agonia são constantes, os corpos se acumulam e a missão parece completamente absurda? A fé de Jackson não elimina essas perguntas, pelo contrário, ela as carrega. E é isso que a torna tão poderosa, porque ela não depende das circunstâncias para existir. Ela fica ancorada em algo fora do campo de batalha. Esse tipo de fé que permanece de pé enquanto tudo à volta desmorona encontra ressonância direta em Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, mesmo que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé de Jackson, não uma fé triunfalista, mas perseverante, não uma fé cega, mas convicta. E no entanto, Jackson morre. Sim, o atirador que tanto nos impressiona é morto de maneira brutal durante a batalha pela ponte, no desfecho final do filme. Então, mesmo pressionado em uma torre com vantagem estratégica, ele é atingido por um tiro de tanque. Uma morte rápida, silenciosa e final, né? Não há milagre, não há resgate sobrenatural. Ele morre como qualquer outro soldado. E é exatamente nesse ponto que sua fé ganha ainda mais relevância. Jackson não confia em Deus para ser salvo da morte, mas para ser sustentado através dela. Essa confiança é um testemunho direto da visão bíblica da soberania divina. Em vez de associar a fé à ausência de sofrimento, ela afirma que tudo, inclusive a morte, está debaixo do controle absoluto de Deus. No Salmo 139, versículo 16, Davi nos lembra: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então, a morte de Jackson, por mais trágica que seja, não é fora do plano divino. Sua fé não falhou. Ela simplesmente não foi projetada para preservar seu corpo, mas para preservar sua alma.
Esse contraste entre fé e tragédia também nos confronta como espectadores. Somos tentados a esperar que Jackson sobreviva. Nós ficamos meio que decepcionados, como se sua fé merecesse uma recompensa. Mas o filme, fiel à sua proposta realista, não cede a essa expectativa nossa, né, dos espectadores. Em vez disso, ele nos lembra que nem sempre a fidelidade a Deus resulta em livramento terreno. Hebreus 11, após listar os heróis da fé, conclui com os que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Né? Acho que é o verso 37. E acrescenta: o mundo não era digno deles. Jackson é, portanto, um símbolo poderoso do que significa ser fiel até o fim. Sua figura não é glorificada com música épica ou discursos póstumos. Ele morre no meio da luta e seu corpo fica ali, entre as ruínas. Mas sua fé permanece, e isso que o distingue. Ele não era invencível, era apenas um homem que sabia em quem cria. A presença de Jackson no filme também lança a luz sobre uma verdade espiritual importante. Mesmo no campo de batalha mais sombrio, Deus ainda tem seus remanescentes. Mesmo em um mundo dominado pela guerra, ainda há aqueles que se voltam para os salmos, que veem as mãos de Deus treinando seus dedos para a batalha e que vivem e morrem com os olhos voltados para o alto. Na narrativa de O Resgate do Soldado Ryan, onde a fé parece quase ausente, o Jackson representa uma vela acesa no meio de um túnel escuro. E à luz dessa vela, a gente vê que a graça não precisa ser barulhenta para ser verdadeira. Ela pode estar no sussurro de um versículo antes de um disparo. Ela pode estar no sangue derramado de um homem justo, justificado, que morre fazendo o que é certo. E ela pode, sobretudo, estar na firmeza de um coração que, mesmo cercado pela morte, se recusa a duvidar do Deus que reina sobre todas as coisas. À medida que a missão se aproxima do seu clímax, o Resgate do Soldado Ryan deixa claro que o custo do resgate não será apenas psicológico ou estratégico, será de sangue. A cidade de Ramelle, o último reduto onde o James Francis Ryan é encontrado, torna-se o cenário de uma das batalhas mais intensas do filme. Há uma ponte, a ponte que o grupo precisa defender dos alemães, não é apenas uma estrutura militar, ela se transforma, eu diria, num altar de sacrifício, onde a vida de muitos será entregue por um único homem. Ryan é finalmente encontrado. Ele está vivo, inteiro, liderando um pequeno destacamento resistindo ao avanço alemão. E ao saber que 3 de seus irmãos morreram e que uma unidade inteira foi enviada apenas para resgatá-lo, sua primeira reação não é de gratidão, mas de incredulidade. Ele se recusa a abandonar seus companheiros. Esses são meus irmãos agora, ele diz. A escolha de permanecer e lutar ao lado deles, mesmo diante da oferta de retorno para casa, adiciona outra camada de complexidade à sua figura. Ele não é heróico no sentido clássico, mas também não é ingrato. Ele apenas não entende, e talvez nunca entenda, o que custou para que ele fosse achado. O sacrifício começa, então, né? A companhia de Miller, já reduzida, luta ao lado dos homens de Ryan, já que o Ryan não vai até defender a ponte, então eles vão ficar ali também e vão defender. E um a um eles morrem. Jackson, o atirador, é obliterado. Horvath, o fiel sargento, é atingido. E finalmente, o próprio capitão Miller, aquele que carregou o fardo da missão do início ao fim, é fatalmente ferido na ponte. Ele morre não em glória, mas em dor. Não num gesto grandioso, mas caído, sujo, exausto. Seus olhos se fixam em Ryan e antes de morrer, ele diz as palavras mais pesadas de todo o filme: faça por merecer. Essa frase ressoa como um trovão na consciência do espectador. Como Ryan poderia fazer por merecer a morte de todos aqueles homens? Por merecer aquilo? Como alguém pode viver à altura do sangue que foi derramado por sua vida? A resposta, obviamente, é: não pode. E é exatamente por isso que essa cena ecoa a verdade do Evangelho com tanta clareza. Porque no centro
da fé cristã está o sacrifício do justo pelos injustos, o inocente que morre para que o culpado viva. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Assim como Miller e seus homens derramaram sangue por Ryan, Cristo derramou o seu por nós. Mas há uma diferença essencial. Cristo não morreu para nos dar uma dívida de honra impossível, mas para nos libertar de toda a condenação. O sacrifício de Miller é heróico, mas é limitado. Ele não pode justificar Ryan. Ele apenas dá a ele uma nova chance de viver. O sacrifício de Cristo, por outro lado, é suficiente. Ele não apenas oferece vida, ele a garante. A morte vicária de Jesus é definitiva, substitutiva, redentora. Romanos 5, a partir do 7, diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Essa é a essência do Evangelho: morrer pelo indigno, pelo despreparado, pelo que jamais poderia retribuir, pelo que merece ira infinita. O filme, intencional ou não, dramatiza essa doutrina com uma intensidade poucas vezes vistas no cinema. A imagem de Miller ferido, falando com seus últimos fios de força enquanto Ryan observa, é quase litúrgica. Não há coral, não há céu se abrindo, mas há morte, há amor, há entrega, e há um chamado silencioso à responsabilidade. Mas o que Ryan faz com esse sacrifício? A resposta está na cena final do filme, quando vemos o Ryan velho diante do túmulo de Miller, no cemitério americano lá na Normandia, no mesmo lugar onde toda a história aconteceu, né? Ele chora, visivelmente abalado, e pergunta. Ele está velhinho, com os filhos, com os netos, e ele pergunta à sua esposa: diga que eu fui um bom homem. Diga que eu tive uma vida digna. Essa pergunta carrega a culpa, o peso do earn this. Ele viveu, não é? Ou viva, faça por merecer isso. Viva de modo digno do sacrifício que foi feito por você. Então, ele viveu à sombra do sacrifício, tentando estar à altura de algo que, no fundo, ele nunca poderia igualar. E aqui há uma advertência pastoral importante. A graça não nos chama a fazer por merecer. Ela nos chama a viver em resposta ao que foi feito por nós. Efésios 2:8, a partir do 8, esclarece: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As boas obras não são o pagamento pelo sacrifício, são a evidência de que fomos tocados por Ele verdadeiramente. Ryan, como muitos cristãos sinceros, vive entre o amor e a culpa. Ele tenta honrar o sangue que foi derramado, mas carrega a angústia de nunca estar à altura. O Evangelho não elimina esse senso de responsabilidade, mas o redime. Em vez de faça por merecer, ouvimos de Cristo: tudo está consumado. João 19:30, né? A obra foi feita, o sangue foi derramado. Agora vivemos não para pagar, mas para refletir. O sacrifício de Miller aponta para o sacrifício de Cristo, mas com uma diferença essencial. Miller morre por um só, e mesmo assim com peso e limitação. Cristo morre por muitos, todos os eleitos do Pai, e sua morte é suficiente para justificá-los totalmente, plenamente. Hebreus 10:14 diz: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa é a verdade última por trás da missão do filme. O sacrifício que
quando feito por amor, transforma vidas. Mas somente o sacrifício de Cristo transforma eternidades. Então a frase dita por Miller antes de morrer, faça por merecer, paira sobre o soldado Ryan como uma maldição disfarçada de bênção. Na superfície é um apelo honroso, viva de maneira digna do sacrifício que foi feito por você. Mas sob esse convite esconde-se uma angústia existencial que se prolonga por décadas. O Ryan nunca falou isso com a sua família. Mas quando ele está ali diante do túmulo do Capitão Miller, com toda a sua família, ele velhinho já, né, filhos, netos, ele pergunta à esposa, porque ele carregou a vida inteira isso, né? Diga que eu vivi de uma maneira digna. Né? Quando o filme nos mostra Ryan já idoso visitando o túmulo de Miller na Normandia, o que vemos não é apenas gratidão, é culpa. Ele está tomado pela necessidade de justificar a própria existência. Ele pergunta à esposa quase como um homem em julgamento: diga que eu fui um homem bom. Essa pergunta revela o dilema de todo ser humano confrontado pela graça. O que faço com o fato de que alguém morreu no meu lugar? De que alguém experimentou o inferno no meu lugar? A ira infinita. A tensão entre gratidão e dívida pode, se mal compreendida, transformar a graça em um novo tipo de escravidão. A Bíblia, ao tratar da resposta do crente à salvação, insiste que boas obras são consequência da salvação, não sua condição. Mas para Ryan, como para muitos, mesmo cristãos, né, sinceros, a vida se torna uma tentativa constante de merecer aquilo que foi dado gratuitamente e que é totalmente imerecido. É justamente aqui que a distinção entre graça e mérito se torna vital. Quando Miller diz faça por merecer, ele não está afirmando um sistema de salvação por obras, mas a frase pode ser, e foi interpretada assim, não é? Na teologia bíblica, especialmente para nós, a vida cristã não é um pagamento pelo que Cristo fez, mas uma resposta alegre, reverente e obediente à graça imerecida recebida. Efésios 2,8 nos lembra: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ryan, no entanto, vive como quem precisa provar que valeu a pena a morte, o sangue derramado por ele. E isso gera um tipo de culpa que não redime, que apenas pressiona. A cena final do filme, com o veterano Ryan diante da lápide de Miller, revela um homem que passou a vida inteira tentando equilibrar a balança. De um lado, o sacrifício, do outro, sua própria vida. Mas a balança nunca se equilibra. Como poderia se equilibrar? Como se vive à altura do sangue derramado por si? Isso de outro homem, mas imagina, do próprio Deus. Essa é uma questão que muitos crentes enfrentam silenciosamente. Sabem que foram salvos por graça, mas vivem como se precisassem pagar por isso. O resultado é uma vida de escravidão religiosa, de performance, de medo. Sentem que precisam ser bons o bastante para que Deus não se arrependa de tê-los salvo. Isso, embora comum, é um erro profundo, porque transfere o foco da cruz para o homem, do Salvador para o salvo, da graça para o mérito. A Escritura nos dá outra perspectiva. Romanos 8:1 afirma com clareza: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A vida cristã não é movida pela culpa, mas pela liberdade. Não vivemos tentando merecer a salvação, vivemos porque fomos libertos dela. Essa liberdade não nos torna negligentes ou indiferentes, pelo contrário, é justamente ela que nos motiva à obediência amorosa. O amor de Cristo nos constrange, não como pagamento, mas como fruto. Ryan representa o crente bem intencionado, mas mal orientado. Ele carrega o peso do sacrifício como uma dívida, não como uma dádiva. Ao invés de viver com gratidão, vive com temor de não estar à altura. E esse é um fardo que Cristo jamais nos mandou carregar. Em Mateus 11, a partir do 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A graça não é um novo peso, é a libertação de todos os pesos anteriores.
A lógica de faça por merecer está tão enraizada na cultura ocidental que muitas vezes contamina nossa visão de Deus. Achamos que por termos recebido algo tão precioso, agora temos que compensar. Mas o Evangelho diz outra coisa: o justo morreu pelos injustos. Não para nos aprisionar à culpa, mas para nos libertar do pecado e da morte. Gálatas 2:21 diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se pudéssemos merecer, mesmo após o fato, então a cruz teria sido em vão. A resposta correta ao sacrifício é a gratidão, não a culpa. É a obediência amorosa, não a tentativa de pagar. Ryan precisava entender que sua vida salva era, por si só, um testemunho. A forma como amou sua família, serviu sua nação, permaneceu íntegro, não para se justificar, mas porque foi alcançado. Isso sim seria viver à altura da dádiva que ele recebeu. A verdadeira resposta à graça é viver com alegria humilde, sabendo que fomos salvos por alguém que nos amou antes mesmo de sabermos que precisávamos ser salvos. Se faça por merecer é a lógica do mundo, tudo é pela graça, é a lógica do céu. Não é? Em O Resgate do Soldado Ryan, há uma ausência notável. Deus quase não é mencionado, exceto, como eu disse, pelo Jackson, né, que ora com os salmos antes de cada disparo, e por um capelão, brevemente visível durante o caos de Omaha Beach. Né. O filme é essencialmente silencioso quanto à presença de Deus. E essa ausência, paradoxalmente, grita, né, porque é impossível assistir a tanto sofrimento, morte e aparente injustiça sem fazer a pergunta que ecoa desde o livro de Jó: onde está Deus no meio disso tudo? A guerra, como fenômeno humano, é um dos ambientes onde mais se sente a distância entre o céu e a terra. E em O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg não oferece respostas fáceis. Ele não insere milagres, ele não nos dá visões, não sugere que uma providência invisível está agindo para proteger os personagens. Pelo contrário, os heróis morrem, os inocentes sofrem, os bons, humanamente falando, falham, os maus vencem algumas batalhas. Deus não fala, e esse silêncio é profundo. Mas esse silêncio não é exclusivo do cinema ou da experiência moderna. Ele é bíblico. O Salmo 22, que mais tarde será ecoado por Jesus na cruz, começa com uma agonia que poderia ter sido pronunciada por qualquer soldado da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Verso 1 do Salmo 22. A experiência da dor não se contradiz com a fé. Ela a desafia e refina e purifica. E é nesse ponto que o ensino bíblico brilha com sua clareza austera. Deus está presente mesmo no silêncio. O conceito de soberania divina central à teologia bíblica não exige que vejamos a mão de Deus em cada detalhe de maneira explícita. Pelo contrário, ela nos ensina que Deus governa todas as coisas, inclusive aquelas que nós não compreendemos, que não entendemos. Lamentações 3, a partir do 37, diz: quem poderá falar e acontecer se o Senhor não tiver ordenado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Essa afirmação assusta, mas também consola. Porque se Deus governa até o sofrimento, então o sofrimento não é aleatório. Ele tem propósito, ainda que escondido. Na guerra, a sensação de desordem é total. Como justificar a morte de Wade, o médico que curava ao invés de matar? Como entender a sobrevivência de soldados alemães responsáveis por execuções? Como aceitar que a justiça pareça ausente? A única resposta possível e bíblica é esta: não sabemos. Mas sabemos quem sabe, e sabemos que ele é justo. Jó, ao final de sua jornada de perdas e perguntas, não recebe uma explicação lógica de Deus.
O que ele recebe é uma visão da glória de Deus, da glória divina. E isso basta. Jó 42,5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A resposta ao silêncio não é uma nova doutrina ou teodiceia, mas uma revelação. Deus se mostra, ele não se justifica, ele reina. A guerra, então, não é a prova da ausência de Deus, mas o palco onde se manifesta a nossa limitação em compreendê-lo. No campo de batalha, os homens clamam, praguejam, se desesperam, mas isso não significa que Deus não ouve. Significa que ele, por vezes, se cala. E esse silêncio, longe de ser indiferença, é o eco da cruz. Pois foi lá no Calvário que o próprio Filho de Deus experimentou o silêncio do Deus Pai. Jesus, o inocente e perfeito, pendurado entre dois criminosos, clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Aquele grito não é o fim da história, mas é o ponto mais escuro. Ai, que susto, caiu um troço aqui. Nem sei o que caiu, mas caiu. E só tá eu aqui, né? Então, aquele grito não é o fim da história, mas é o ponto mais escuro da narrativa da redenção. O silêncio de Deus naquele momento não foi ausência, mas cumprimento. Isaías 53:10 nos dá um vislumbre do mistério. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A cruz não foi acidente, foi plano. A guerra, então, mesmo em sua dor, pode estar debaixo de propósitos ocultos? Claro que sim. Isso não torna o sofrimento mais leve, nenhum dos nossos sofrimentos, mas o torna menos absurdo. A vida cristã não é vivida em busca de explicações, mas de confiança. Como diz Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que nos foi revelado é suficiente. Deus é bom, Deus é soberano, e Deus está conosco mesmo quando se cala. Deus mostra a sua bondade para nós perfeita em seu Filho. No filme, o silêncio de Deus, eu diria que é palpável, não é? Mas a fé de Jackson, o sacrifício de Miller, o amor dos companheiros são pequenas tochas que brilham nessa escuridão. E cada uma delas aponta para uma verdade maior. O silêncio não é o fim. Em Cristo, o silêncio da cruz foi seguido pela voz da ressurreição. E é isso que nos sustenta no meio do horror. A certeza de que o Deus que por vezes se cala é o mesmo que em breve falará. E todas as lágrimas serão enxugadas. Ao final de O Resgate do Soldado Ryan, quando as armas se calam e os corpos repousam, o filme nos conduz para um dos momentos mais solenes de toda a narrativa, né? Como eu mencionei, aquele cemitério americano na Normandia. E ali, entre fileiras intermináveis, que é aquele gramado, né, cheio de cruzes, parece uma fileira interminável de cruzes brancas, nós vemos o velho James Francis Ryan diante da lápide de John Miller. O chão é verde, né? O céu está limpo, azul, mas o ambiente está carregado. Não há mais tiros, não há mais gritos ou explosões, mas há um peso que não se dissipou com todos aqueles anos, décadas. O peso da memória. O luto em O Resgate do Soldado Ryan é silencioso, contido, mas profundamente presente. Spielberg não dramatiza o enterro de Miller ou de seus companheiros com trilhas emocionais exageradas. Isso é mostrado tanto tempo depois, né? Ele os filma com reverência. A cruz branca no cemitério, símbolo ao mesmo tempo militar e cristão, carrega uma ambiguidade potente. Ela representa a morte, mas também a redenção. A cruz, não é? Representa o fim, mas também o legado. Representa o soldado, mas também o salvador. É impossível olhar para aquelas cruzes alinhadas sem pensar na cruz de Cristo. E não apenas pela forma física do símbolo, mas pelo que ela representa. Alguém morreu no lugar de outro. Cada lápide no filme nos conta essa história repetida centenas de vezes, né? Todas aquelas cruzes são soldados mortos na Segunda Guerra Mundial por outros, não é?
E lá está a do Capitão Miller e daquele grupo que salvou o Ryan. Alguém caiu para que alguém vivesse. Alguém se foi, deixando espaço para outro continuar. E essa repetição constante da morte como preço da vida imprime em nossa consciência uma lição que a teologia bíblica conhece bem. A salvação tem um custo. Sempre teve, sempre terá. A cruz é central não apenas como fato histórico, mas como memorial contínuo. A ceia do Senhor, por exemplo, não é apenas um ritual, é um ato de memória viva. 1 Coríntios 11, 26, deixa eu botar minha perna aqui que está doendo, afirma: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Memória da cruz nos molda, nos orienta, nos lembra quem somos e por que estamos vivos. Da mesma forma, o velho Ryan, diante da cruz de Miller, não está apenas lamentando, ele está sendo moldado por aquilo. Sua vida inteira foi vivida à sombra daquela cruz. Cada decisão, cada momento, cada escolha carregava o eco do sacrifício. Isso é, em certa medida, uma analogia da vida cristã. Vivemos debaixo da sombra da cruz. Cada ato nosso é uma resposta, consciente ou não, àquele evento que nos salvou. Mas a cruz não é apenas memória de dor, ela também é um sinal visível da esperança. Isaías 53:11 diz: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. A cruz é o caminho, mas não é o fim. Ela aponta para a ressurreição, para a vida eterna, para a vitória definitiva sobre o mal. E assim como os mortos em Hameli não foram esquecidos, os mortos em Cristo também não serão. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e assim cremos que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. A memória, na perspectiva bíblica, não é apenas uma recordação passiva, é um elemento formativo. É por meio dela que Israel se lembra do Êxodo, que a igreja se lembra da cruz, que o crente se lembra da promessa. No filme, o enterro de Miller se transforma, ou a sepultura de Miller se transforma em um símbolo dessa memória viva. Não é um esquecimento, mas um compromisso. Lembre-se do que foi feito por você. E é justamente aqui que a Bíblia insiste na centralidade da pregação e dos sacramentos como meios de graça. A palavra pregada e os sinais visíveis, como a ceia e o batismo, são memoriais vivos. Eles não apenas informam, mas formam. Eles não apenas apontam para o passado, mas atualizam suas verdades no presente. Eles mantêm viva a cruz em nossa consciência, como o túmulo de Miller mantinha viva a missão de Ryan. Há, portanto, uma beleza teológica no fato de que o filme termina com Ryan em silêncio diante da cruz. Ele não tem grandes respostas. Ele não tem discursos ensaiados. Ele apenas está ali, chorando. E às vezes isso é tudo o que precisamos. Chorar diante da cruz. Lembrar, agradecer, viver. E o ensino bíblico também afirma que a vida cristã é marcada pela memória do sacrifício, mas vivida com os olhos na eternidade. Hebreus 12, a partir do 1, nos encoraja: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A vida cristã é, em certo sentido, a continuação da história de Ryan, uma existência que não ignora o sangue derramado, mas que não se deixa paralisar por ele, que honra a memória, mas avança com esperança, que carrega a cruz, mas espera a coroa. E é exatamente isso que a cruz branca na Normandia nos relembra, né? Alguém morreu por mim. Agora é minha vez de viver, não para pagar, mas para responder com fé, obediência e louvor. Ao longo de O Resgate do Soldado Ryan,
somos confrontados repetidamente com atos de coragem, compaixão e sacrifício, protagonizados por homens que, em sua maioria, não professam fé abertamente. Vemos soldados arriscando a vida para salvar civis, companheiros, carregando uns aos outros, mesmo sob fogo inimigo, e decisões morais tomadas em meio ao caos absoluto, tudo sem menções explícitas a Deus ou a motivação espiritual por trás dessas ações. Essas realidades nos levam inevitavelmente a uma pergunta crucial: como é possível que homens caídos, em total depravação, em meio à guerra, ainda manifestem traços de bondade, heroísmo e senso de justiça? A resposta bíblica está no conceito da graça comum, uma das doutrinas mais belas e ao mesmo tempo menos compreendidas. Não é? Graça comum é a expressão da bondade de Deus sobre toda a humanidade, independentemente da salvação. Ela é comum não por ser banal, mas por ser universal. É o que permite que pessoas não regeneradas façam o bem, que sociedades desenvolvam leis justas, que a arte floresça, que a ciência avance e que, sim, soldados em guerra hajam com honra. Como diz Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Todo bem que vemos no mundo, ainda que não o Redentor, vem de Deus. Os personagens do filme exemplificam isso de forma clara. O Wade, o médico, representa a misericórdia. Caparzo, ao tentar salvar uma criança, mostra compaixão. Reiben, com seu temperamento forte, ainda assim permanece leal até o fim. Até mesmo o Capitão Miller, que nunca professa explicitamente fé em Deus, é um homem guiado por senso moral, honra e dever. Esses traços não são salvíficos, mas são reflexos da imagem de Deus ainda presente, ainda que distorcida no ser humano. Calvino, nas Institutas, reconhece essa realidade ao dizer que há uma centelha da razão divina que brilha nos homens, mesmo os mais corruptos. Esse reconhecimento não nega a doutrina da depravação total, mas a complementa. O ser humano, embora totalmente corrompido em sua natureza, ainda é capaz de realizar atos moralmente bons aos olhos da sociedade por causa da graça comum de Deus. Essa graça é o que impede que o mundo colapse sob o peso do pecado. Porém, há uma diferença fundamental entre essa bondade natural e a salvação. A graça especial, por outro lado, é a obra soberana de Deus na regeneração, que transforma o coração e conduz o homem ao arrependimento e fé salvadora. Enquanto a graça comum pode inspirar atos heróicos, apenas a graça especial pode salvar a alma. Efésios 2, a partir do 4, nos lembra: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Essa distinção é essencial para que não confundamos humanidade com salvação. Muitos personagens em O Resgate do Soldado Ryan nos comovem. Choramos por suas mortes, admiramos sua coragem, mas isso não é, por si só, evidência de vida espiritual. Na verdade, não é evidência. O próprio Ryan, o resgatado, é um exemplo disso. Ele vive uma vida honrada, tem família, trabalhou, serviu, chorou, agradeceu. Mas o filme não nos dá indícios de conversão espiritual. E isso é intencional, porque o foco está na bondade humana possível, não na redenção eterna. Esse ponto é vital na pregação e ensino. Não basta ser bom aos olhos do mundo. A salvação é obra de Deus, iniciada e completada por Ele. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atraía. Não somos salvos por nossa coragem, altruísmo ou sacrifício pessoal, mas unicamente pela fé em Cristo, que é também dom de Deus. Dito isso, a graça comum ainda é preciosa. Ela é o que preserva a dignidade humana, o senso de justiça, a ordem social. Ela é o que permite a beleza, que a beleza floresça mesmo em meio à destruição que o pecado faz. Que se não fosse a graça comum, destruiria tudo. A guerra é o maior colapso da ordem criada. Mas mesmo no meio da guerra, no maior colapso da ordem criada,
há ecos da criação original. Um soldado que compartilha a sua ração com uma criança faminta, um médico que chora a morte do inimigo, um líder que se recusa a abandonar seus companheiros. São sombras de algo maior, reflexos distorcidos da imagem divina. A graça comum aponta para a graça especial. Ela é o prelúdio, o aperitivo, o sussurro. E quando vemos, em meio ao inferno da guerra, atos de verdadeira humanidade, somos lembrados de que o mal não venceu por completo. Não é? Que mesmo em meio a tudo isso, por causa da graça comum, ainda há luz, que o Espírito ainda restringe o mal e que o tempo da salvação ainda está em curso. Nós estamos no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Em O Resgate do Soldado Ryan, a graça comum é a cola invisível que mantém esses homens unidos. É o que impede que a selvageria tome conta por completo. E para o espectador atento, é também um chamado à graça maior. Se isso é que o homem caído pode fazer sob influência comum da graça de Deus, o que não poderá Deus fazer quando habita plenamente no coração regenerado? Entre os elementos mais presentes em O Resgate do Soldado Ryan está o constante apelo à honra. A ideia de viver de maneira digna perpassa toda a jornada dos personagens. O sacrifício dos soldados é exaltado, seus nomes são lembrados, monumentos são erguidos, cemitérios são cuidados com meticulosa reverência. Tudo isso comunica de maneira explícita ou implícita que aqueles que morrem pela pátria devem ser honrados. E de fato, essa honra é justa. Mas para o olhar teológico, sobretudo, uma pergunta sempre permanece em segundo plano: onde está a glória? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a essência da vida cristã. Tudo, inclusive o sofrimento, a obediência, a liderança, o serviço, deve apontar para a glória do Criador e não para o mérito da criatura. Esse princípio é sintetizado em um dos 5 solas da Reforma. O Soli Deo Glória, né? Somente a Deus a glória. No entanto, o filme, com todo o discurso patriótico moderno, corre o risco de deslocar a glória do trono de Deus para o altar dos homens. Ao exaltar o sacrifício dos soldados, algo justo, ele também toca, ainda que sutilmente, na idolatria da memória humana. O risco aqui não é o reconhecimento dos mortos. Isso é bom e necessário. O risco está em transformar sua morte em fundamento último de sentido, em base para a esperança ou redenção. É nesse ponto que a palavra de Deus ergue a voz com firmeza. Não há glória no homem caído. Toda a glória pertence a Deus. O Capitão Miller é, no filme, uma figura nobre, sacrificial, digna de respeito, mas ele não é um salvador. Sua morte, por mais significativa que seja, não redime Ryan, apenas o liberta. E mesmo assim a liberdade vem acompanhada de peso, dúvida e culpa. Isso revela que a glória atribuída aos homens, por mais merecida que pareça, é sempre limitada. É uma glória frágil, imperfeita, transitória. Como Isaías 46 diz: toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como as flores do campo. A erva seca e as flores caem. O cristão reconhece a bondade dos atos humanos, mas os submete à glória de Deus. Quando um homem morre pelo outro, isso é eco do Deus que morreu pelos pecadores. Quando alguém renuncia a si mesmo por amor ao próximo, isso é sombra do que Cristo tomou sobre si, nossos pecados. Quando a memória de um herói é exaltada, deve servir como uma flecha que aponta para o verdadeiro herói, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A diferença entre honra e glória é teologicamente... Eu diria que a diferença entre honra e glória é teológica e profunda. Honra é reconhecimento, glória é adoração. A honra pode e deve ser dada aos homens, a glória jamais. O problema do coração humano, inclusive
de muitos que se dizem cristão, né, é a tentação constante de inverter essa ordem, de transformar honra em glória, de dar ao homem o que pertence somente ao Criador. Essa inversão é visível também em nosso discurso religioso moderno. Pregadores que buscam aplausos, igrejas que se vangloriam de seu crescimento ou do número de membros, cristãos que tratam suas boas obras como currículo espiritual. Tudo isso é manifestação da mesma tendência, querer glória. Mas a cruz nos ensina o oposto. O Cristo crucificado é o rei que rejeitou os louros do mundo. Filipenses 2, a partir do 7, mostra que sua exaltação veio depois da humilhação. Ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Então, a glória de Cristo é resultado da obediência ao Pai. A glória dele como Cristo, né? A glória como Deus é eterna. Não da autopromoção. Então, o mesmo se aplica à vida cristã. A glória que buscamos não é a nossa, é a dele. E essa perspectiva muda tudo, inclusive a forma como interpretamos o heroísmo humano. Quando olhamos para Miller, Jackson, Wade, Horvath, Rabin e outros, vemos homens corajosos, sim. Mas nossa admiração não deve parar neles, deve passar por eles e subir. Porque cada ato de amor, cada sacrifício, cada gesto de honra é um eco pálido do amor perfeito que foi manifestado na cruz. Então o resgate do soldado Ryan termina com um pedido silencioso, que a memória desses homens seja honrada. Mas para o cristão, a memória que molda a vida não é apenas a dos mártires da pátria, é a do Cordeiro, que foi morto e que vive. Apocalipse 5:12 proclama: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é o centro, ele é o motivo, ele é o fim. Assim, ao nos emocionarmos com os nomes gravados nas cruzes da Normandia, que nossas lágrimas não sejam apenas de nacionalismo ou nostalgia, ou uma simples emoção, que sejam lágrimas de reconhecimento. A vida é breve, a glória humana é frágil, mas a glória de Deus permanece para sempre. E se alguém merece o louvor eterno, é aquele que, sendo Deus, tornou-se servo, e sendo servo, venceu a morte, não apenas por um soldado, mas por todo o seu povo. Ao término do resgate do soldado Ryan, restamos diante de uma cruz branca. Um homem velho, uma família silenciosa e um campo de túmulos que ecoa a pergunta que jamais se cala: valeu a pena? A jornada cinematográfica chegou ao fim, mas a jornada espiritual apenas começou. Ryan, o resgatado, representa algo maior do que um veterano em busca de absolvição. Ele é, por assim dizer, cada um de nós. Ele é o retrato encarnado da alma salva por um sacrifício que não entende completamente e que passa a vida tentando responder a ele. O Evangelho não é um conceito abstrato, ele é encarnado em Cristo, sim, mas também em suas implicações na vida real. E o resgate do soldado Ryan, sem ser um filme cristão no sentido tradicional, retrata de forma surpreendente bíblica, surpreendentemente bíblica, os elementos essenciais da salvação. A escolha soberana de alguém para ser salvo, o envio de um mediador que paga o preço, a morte de justos pelos injustos e a resposta de uma vida que não sabe exatamente como retribuir tamanha graça. A missão do Capitão Miller e seus homens é, com todas as suas limitações, uma encenação secular da missão redentora de Cristo. Um grupo de homens é enviado a uma terra devastada para encontrar e resgatar um só. Eles enfrentam a oposição, o custo, a dúvida e, por fim, a morte. E tudo isso é feito por alguém que nem sabia. É feito por alguém que nem sabia que precisava ser salvo. Isso é o Evangelho em narrativa. Isso é graça em forma de guerra, Mas diferente do Capitão Miller, Cristo não nos olha nos olhos e diz: faça por merecer. Ele diz: está consumado. João 19:30. O peso que Ryan carrega de viver à altura do sangue
é um peso que muitos cristãos carregam sem necessidade. E, como vimos, é um peso que a cruz remove. A morte de Cristo não exige pagamento, exige fé. Não cobra mérito, oferece perdão. Não exige conquista, entrega reconciliação. Isso não significa que a vida cristã seja sem responsabilidade. Pelo contrário, ela é uma resposta contínua à graça recebida. O amor de Cristo nos constrange. O morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que se entregou e morreu. Mas essa resposta não parte do medo de não merecer, e sim da gratidão por ter sido escolhido soberanamente. Romanos 12:1 nos exorta: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Viver para a glória de Deus é o culto racional do salvo, não para merecer, mas porque fomos alcançados. A figura do velho Ryan perguntando à esposa se foi um bom homem carrega em si a alma de milhares de cristãos que em seu leito de morte ainda temem não ter feito o suficiente para serem salvos. A resposta não está na moralidade pessoal, nem na reputação, nem no legado humano. Está em quem morreu por nós. Está no sangue do Salvador. Está em Cristo. Então a jornada de Ryan termina diante da cruz. E isso é teologicamente perfeito, né? Toda a vida deve terminar ali. Não como um ponto final de condenação, mas como um lugar onde o peso é removido, o medo é vencido, a dúvida é substituída por paz. A cruz é onde todo soldado do reino deposita suas armas, sua culpa, seu cansaço e encontra descanso. Como disse Jesus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Então, ao fim da narrativa, somos lembrados de que a missão foi cumprida, que a vida do resgatado continua e que o sangue não foi derramado em vão. Isso é, no fundo, o testemunho da igreja. Uma comunidade de Ryans, salvos sem merecer, sustentados pela graça, enviados para viver de maneira que reflita a glória de quem nos resgatou. Então, o resgate do soldado Ryan nos leva a um campo de batalha, mas termina no campo da consciência. Não saímos do filme perguntando apenas quem morreu, mas por quem foi tudo isso. A resposta é clara: foi por alguém, foi por nós. Isso é o Evangelho encarnado. O Verbo feito carne, o sangue pelo indigno, a vida entregue para que vivêssemos. Então, ao olharmos para a cruz, seja ela na Normandia, na tela do cinema, ou na nossa memória de fé, que possamos ouvir: não faça por merecer, mas receba e viva. E que, como Ryan, possamos viver com humildade, honra e esperança. Não tentando pagar a dívida, mas celebrando aquele que já a quitou. Está consumado. Amém, queridos. Amém. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda
toda plenitude. Em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma. No fogo da aflição, nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo, perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar.